Meu nome é Sebastião Arsani, tenho 57 anos. Eu não tenho um apelido, eu tenho uma fração de nome, que é Tião, né, que é conhecido, mais conhecido, né? Eu sou da região aí de Araçatuba, de São Paulo, né, interior de São Paulo, mais precisamente uma cidade chamada Alto Alegre. Sou do campo, né? E vim para cá com 8 anos de idade, para São Paulo. E eu sou de uma família que eu tenho 12 irmãos, né? Eu sou o nono de 13 filhos do meu pai e minha mãe. E viemos para cá no 1968, para São Paulo, na região do Parque São Lucas, né? Precisamente. Foi aí que eu comecei a estudar aqui na escola pública, né? Que foi no José Chediek. E o formato de escola naquele período era um formato assim que a escola tinha 4 turmas, né? Começava uma de manhã, outra mais no meio da manhã e até um pouco da tarde. A minha turma começava às 3 da tarde e até 7 horas da noite. E depois ainda tem um quarto turno na escola, né? Então nós tínhamos assim 3 horas e meia de educação, né? E comparando com hoje, né? Você tem hoje as escolas aí dando 7 horas de aula, né? Hoje está muito melhor do que era naquele período, né? Eu fui trabalhar a princípio em fábrica, né? Trabalhei em fábrica a partir dos 14 anos, mas antes dos 14 anos eu já fui trabalhador de vender sorvete. Vocês podem não acreditar, né? O Dória falou que começou com 13, eu comecei com 9. Então eu sou mais trabalhador que o Dória. Com 9 anos eu vendia sorvete na porta da Alpargatas, uma empresa que tinha lá na Moca, onde hoje é a Anhembi Morumbi. E com 14 anos eu fui ser registrado, né? Trabalhei em fábrica até aos 26 anos, depois dos 26 eu fui para São Bernardo, para a ABC, onde eu fui ser metalúrgico da ABC, em fábrica, né? De motores, e eu passei a ter uma atuação no sindicato, né? No sindicato metalúrgico, como membro de comissão de fábrica da empresa que eu trabalhava. E essa aproximação com a comissão de fábrica, eu passei a militar dentro do sindicato na parte da formação sindical. Fui ter um contato assim com uma formação sindical e a partir daí eu passei a ter gosto pela formação e pela pedagogia, né? E aí eu fui fazer geografia, né? E nós passamos um período de 1994, com o Fernando Henrique, até o fim do mandato dele, um período de desindustrialização no Brasil. Então a fábrica que eu trabalhava fechou. Fechou, 1.500 trabalhadores foram para a rua, né? E aí que é o interessante, quando a fábrica fechou, eu tinha uma experiência de metalúrgico, né? Eu já estava formado com um curso na área da geografia, né? Vim para lecionar num programa formado pela Central Única dos Trabalhadores, mais precisamente pela CNM, mais a Escola Técnica Federal, um curso chamado EJA, né? É o EJA para adultos, que estava fora do mercado de trabalho. Programa Integrar. Esse programa Integrar ele foi desenvolvido nos anos 90 pela CUT, mais a Escola Técnica Federal, e tinha o consentimento do ministro da Educação, que era o Paulo Renato Souza, lá do Fernando Henrique. Então, os certificados que vinha pela Escola Técnica Federal foi uma concessão do Paulo Renato Souza que fez uma... E a partir eu saio da fábrica, vou trabalhar nesse programa, fico 6 anos nesse programa, né? E terminando esse programa, como era um programa, ele não virou uma política pública, ele foi encerrado num certo momento, né? Aí eu prestei concurso, vim para a prefeitura. Vim ser professor aos 42 anos na Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu já falo isso para os alunos e eles falam assim, mas professor, espera um pouquinho, mas o senhor reprovou? Por que o senhor virou professor? Nesse período, eu perdi 3 anos do ensino fundamental, que no período era o primário, né? Eu repeti de ano. Repeti, acho que no primeiro ano, terceiro ano e o 5º ano. Reprovava. E não era só por falta, assim, às vezes era por falta mesmo de acompanhar, né? Fui reprovado 3 anos
Eu terminei o ensino fundamental com 17 anos, né? Então, isso deu um prejuízo danado, né? Danado assim para... Então, sempre eu conto essa história para os meninos na sala de aula, né? E principalmente para a EJA. Quando o pessoal fala, porque essa molecada tem que trabalhar, né? Aí eu concordo, é verdade, tem que trabalhar, né? Trabalhar, traz um dinheirinho para casa, ajuda os pais e tal. Aí eu conto minha história. Tá vendo? O senhor se transformou um bom homem, né? É verdade, só que eu perdi 3 anos da minha vida que recuperei depois, né? Acabei recuperando, mas foi tudo sempre atrasado, né? Terminei o ensino médio lá nos 20 anos, 20 e poucos anos e tal. E teve uma perda bem razoável, assim, eu poderia ter me antecipado, né? O trabalho infantil, no meu caso, me trouxe prejuízo, né? Que é uma prova disso, né? Que infelizmente tem aqui muito. A gente não pode, jamais a gente pode defender isso, né? A gente tem sempre que combater, e eu sou prova viva disso. Era permitido você ter registro de carteira, só depois que foi prorrogado mais um tempo, né? Também assim, ajudou a atrapalhar, eu tinha que estudar à noite. Aí eu entrava, eu lembro que o ginásio, que era no período, você entrava às 7 e saía às 11, né? E era de segunda a sábado. De sábado também tinha aula. E a gente dormia na escola lá, tal. Acho que foi um dos anos que eu reprovei, foi a 5ª série, né? E ao longo do tempo, eu fui fazer o ensino médio técnico, né? Eu fiz um técnico pago, técnico mecânica. Eu não exerci esse técnico mecânica na fábrica, mas ele me serviu, esse curso, alguns anos depois. Porque quando eu fui dar aula no programa Integrar, eu já estava formado em geografia, eu precisava ter no meu currículo um curso técnico do Senai. Então, eu precisava ter feito o Senai, do ensino médio, ou então, e esse curso técnico de mecânica me ajudou a entrar nesse emprego, porque eu não precisava ter o curso universitário nesse emprego, né? Porque eu ia ensinar umas coisas ligadas à matemática, mais às ciências e tal, né? Mas só que para eu entrar eu tenho que ter o pré-requisito, um curso técnico, ensino médio, né? Voltado para o Senai. Até a Constituição de 88, nós trabalhávamos 48 horas por semana, né? Sabe o que é isso? É uma jornada longa, né? Uma jornada assim de matar. E hoje, né, eu fazendo algumas analogias assim, eu fico pensando, nossa, hoje o pessoal está indo para a universidade e tal, né? Você imagina o cara trabalhar 48 horas por semana e ainda fazer uma faculdade à noite? Era quase que impossível, né? Alguns conseguiam, né? Mas assim, era coisa muito... Você trabalhava de segunda a sábado, né? Você tinha um sábado que ia até meio-dia, que era geralmente o período da fábrica, né? E até 88, eu trabalhei na Arno, 85, né? E depois eu fui para o ABC. E lá no ABC, antes da Constituição, a fábrica que eu trabalhei, o movimento grevista conseguiu uma antecipação, antes de 88, a redução de jornada. Então nós deixamos de trabalhar 48 horas semanais para trabalhar 44. Já deu um alívio aí, né? Nessa situação. O objetivo seria 40, né? Que daria um alívio maior ainda. Mas assim, abaixou para 44 horas. E lá no ABC especificamente, onde foi que eu entrei assim, no movimento sindical, fui participar, era muito interessante, assim, porque você conseguia perceber, e nas discussões, né, os trabalhadores eu trabalhei na Motores Perks, que depois virou Maxion, que ela produzia motores para a General Motors, né? Essa empresa hoje não existe mais como produtora de motor, porque esse motor envelheceu, a geração de motores diesel hoje é uma outra geração, né? E o diesel que ele joga, a fumaça que ele joga hoje é muito pesada, então não serve mais. Então hoje você tem um outro modelo de motor, né? Aquele motor europeu lá, chamado de S10, que tem um outro combustível. Mas assim, dava assim para mostrar para os trabalhadores, né? Nas discussões, como começou de fábrica, como é que se fazia a exploração, como é que a empresa mostrava a mais-valia para eles, né? E era muito interessante que você conseguia aglutinar uma quantidade de pessoas e nós conseguimos muitas vitórias, né? Só que essas vitórias, elas se deu assim no ganho pessoal das pessoas, né? Mas a empresa, como ela não tinha um interesse
dela fazer um investimento, porque investimento no novo motor era muito caro e tal, ela foi indo até envelhecer o produto, né? Quando chega o Fernando Henrique, ele até paga para a empresa ir embora, porque a empresa queria ir para a Argentina e tal, né? Dizendo que o salário dos trabalhadores do ABC era muito caro. E tem um detalhe, né, que eu lembro muito bem: a formação dos trabalhadores do ABC, apesar do pessoal ser avançado, ter uma consciência assim, política, mas a quantidade de anos de estudo dos metalúrgicos do ABC até 1986 era muito baixa. Era muito baixa. Era muito difícil você encontrar um operário universitário dentro da fábrica. Meu pai só tinha o Senai. No máximo, o pessoal ia chegar no Senai. A Maxon, ela passou para essa restauração produtiva, né? Foi uma das primeiras empresas no ABC. Ela começou com aquelas ilhas de produção, né? Aplicando novas tecnologias, mas não novas tecnologias, botar robô, botar equipamento moderno, não. Fazendo só arrumação, mexendo no trabalho, né? Isso já deu uma produtividade enorme para ela. Setores que produziam com 15 pessoas, passou a dobrar a quantidade de produção com 5 pessoas. Por exemplo, a ilhas de produção, né? O trabalhador, ele podia, só com um movimento, ele podia trabalhar em 2 máquinas ao mesmo tempo. Enquanto aquela máquina operava, ele alimentava essa, né? E aí... Para a saúde do trabalhador. Não, matava, né? Matava o trabalhador de tanto trabalhar. E você tem essa questão da restauração produtiva, que é chamada reengenharia da produção, que aconteceu a partir aí final dos anos 80 e dos anos 90, que veio pesada, né, na questão na fábrica, né? Mas isso também trouxe assim, muita politização, né? Hoje, eu não tenho ido na fábrica, mas eu sei que nas fábricas é comum os trabalhadores hoje estar trabalhando e sair da fábrica e ir para a universidade. Eu lembro que eu fazia universidade, eu era quase que sozinho. Tinha eu mais uma outra pessoa lá que fazia numa fábrica de 1.500 pessoas, né? Quase 800 horistas, né? Que eram os peões, né? Você tinha poucas pessoas. E o nível de pessoas que só tinham ensino fundamental era muito grande. Era muito alto, né? Parece que em 1996, a quantidade de pessoas o nível, né, de escolaridade, ele batia na casa aí dos 5 anos e meio, 6 anos de escola. Aí que vem o programa Integrar, que é para trabalhar com esses desempregados, para elevar o nível de escolaridade, né? A quantidade de tempo de escola. E aí, hoje parece que está um pouco diferente, né? Acho que passa aí dos 10 anos, né? Mas ainda é muito baixo, né? Porque a escolarização na história do Brasil, ela não é dada assim com muita importância, assim, né? As pessoas, se é trabalhador, tá bom, né? Não precisa estudar, eu brinco melhor ainda. Eu brinco com as meninas que eu dou aula no ensino médio, às vezes eu falo para elas assim, se vão com o namorado em casa, o pai pergunta, ele é trabalhador? O pai pode até não gostar do namoro, né? Mas ele é trabalhador? É trabalhador. Ah, então tá bom. Não pergunta, mas ele estuda o quê, né? Deveria perguntar, mas ele vai se formar em quê? Não pergunta. Se for trabalhador, e aí que vem a história do atual prefeito, né? Ele é trabalhador, né? Então essa palavra é muito forte, né? Trabalhador, né? Fábrica Motores Perkins, que depois ela passou a levar o nome de Maxon, ela era no ABC, a princípio ela era uma empresa inglesa, né? Que ela trouxe lá da Inglaterra, nos anos 1959, até uns ganhos, né? Algumas coisas para os trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores na fábrica, eles não pagavam transporte, que era um ganho dos operários lá na Inglaterra. E também não pagavam almoço, coisa que nas outras empresas do ABC, os trabalhadores pagavam. Mas ao longo do tempo ela foi nacionalizada. Um grupo brasileiro comprou, né? Um grupo gaúcho, que é o IOSP, né? E a fábrica era assim, né? Você tem um setor de usinagem. Nesse setor de usinagem chegam os produtos brutos, né? Que vem lá da fundição. E esse passou pela usinagem. Alguns equipamentos, né? Algumas máquinas lá de fresadora, alguns tornos e tal. 100 metros depois, esse produto bruto, ele já está transformado num cabeçote, num bloco, num virabrequim para montar o motor. Então, parece um passe de mágica, né? Entra o produto bruto aqui, com a força do trabalho dos trabalhadores, né? Com o conhecimento dos trabalhadores, mas a tecnologia empregada nos equipamentos, você transforma um produto que vai valer alguns milhares de reais, né? Que é o motor a diesel.
E então esse motor ele ia ser colocado numa picape, né? Que era a D20, a D20 da General Motors, né? A S10 é outra que vem depois, mas é já com outro modelo de motor, né? E esse momento do trabalho, ele era muito penoso, né? Porque aquelas máquinas, elas produziam calor, barulho, né? E umidade. E o calor era produzido pela máquina e pelo teto, né? E pelo sol que... Então, assim, você trabalhava assim num ambiente de quase assim, no dia de hoje, assim, chegava assim a 55, 60 graus interno. Então era uma coisa muito penosa, assim, né? O meu setor não era esse exatamente, eu trabalhava no setor de ferramentarias, né? Eu era afiador de ferramenta, afiava as ferramentas que descascavam esses ferros aí, né? Então, alguns bits, né? Fresa, vários equipamentos assim que dependia de algumas ferramentas para comer esse ferro e a gente que afiava. Trabalho perigoso. Perigoso. Perigoso, mas assim, ele era muito delicado, né? E muito detalhista, né? Era um trabalho assim feito com... Você tinha que ter um certo... Era perigoso, mas assim, ele era menos penoso que esse pessoal da produção da usinagem. Era um trabalho que era mais detalhista, assim, mais... Você tinha que ter um certo... era a menor quantidade possível de equipamento. Você podia produzir, às vezes, um dia só, você afiava uma ou duas ferramentas, né? Porque precisava de muito detalhe, assim, muito delicado, assim, o equipamento, né? Havia uma briga, né, do movimento sindical, nós, da comissão de fábrica, para que entra o Collor, né? Collor de Mello, 1990, depois do Fernando Henrique, e nós começamos a ver a abertura da economia. E essas empresas, como elas já eram nacionalizadas, elas não tinham uma demanda, uma escala de produção muito grande, né? E quando entra o Collor, ele começa a abrir a economia, começou a vir já alguns equipamentos para o Brasil que sinalizava que o nosso produto já não ia durar muito tempo. A gente, na conversa com a empresa, né, com quem administrava a empresa, nós levamos essa preocupação deles ter que mudar o produto, né, equipar aos novos tempos, né? E eles dizendo que não, isso é bobagem. Isso, você tem uma ideia, o motor que era usado na D20, ele era um motor de trator adaptado para o automóvel. Então, uma D20, ela tinha muita força, né? Mas ela não corria. Ela não tinha uma capacidade para ser um carro de alta velocidade. Ela só tinha mais força, ela tinha torque, né? Mas não tinha velocidade. Mas quando entra o Fernando Henrique, a gente começou a perceber que começou a chegar uns automóveis no Brasil, algumas picapes, por exemplo, a S10 e a Ranger da Ford, que ia fazer concorrência com a D20 e com outra picape da Ford, né? E foi aí que pegou a situação, né? Já era um novo motor, que ela tinha muito mais velocidade, menos força, né? Entre um carro que tinha muita força e um carro que tinha mais velocidade, quem trabalha, esse carro pode ser trabalhado no campo, o cara vai dar preferência a quem tem mais velocidade. E, às vezes, o carro de muita força, ele pode usar um trator, né, no campo, né? Então, ela começou a perder competitividade aí. E então, a fábrica, ela acabou se diluindo. Foi uma parte para o Rio Grande do Sul, uma parte para a Argentina e tal, né? E os 1.500 trabalhadores, acho que deve ter aproveitado os 200 que foram com eles, né? Foi para a rua, né? E um detalhe, né? E essa mudança que foi feita do Brasil para a Argentina, para outros lugares aqui, foi feita com dinheiro do BNDES, Fernando Henrique, né? Então, quando acuso o Lula de fazer Porto de Muriel, lá em Cuba, o Fernando Henrique também deu dinheiro para o empresário brasileiro levar a fábrica para fora do Brasil. Né? E nós só conseguimos receber nossos direitos direitinho, né? Porque a denúncia que nós fizemos, que tinha dinheiro do BNDES, dinheiro público, eles acabaram recuando, né? E acabaram fazendo nosso pagamento direitinho para não ter que a gente fazer um escarcéu maior. E aí, no meu caso, eu mudei de setor, né? Vim para a educação, fiquei muito pouco tempo desempregado, né? E hoje eu tenho 2 empregos, que eu trabalho no Estado e na Prefeitura, os 2 concursados, né?
E no decorrer do tempo aí, eu fui dar aula de geografia, né? E saí do programa integrar, vim para a educação na prefeitura, fiquei de 2002, né? Dando aula para a criançada, trabalhei com EJA, né? Com jovens e adultos na escola, né? Que é o público que eu gosto mais assim de trabalhar. E no estado fui trabalhar com o ensino médio, né? E um detalhe que eu vou falar aqui, né? Que eu já falei em outros momentos, eu lutava na fábrica contra a hora extra. A gente fazia uma campanha danada contra a peãozada que fazia hora extra, que gostava de hora extra, né? Então a gente tinha que trabalhar 44 horas e acabou. E eu era a mulher do piolho que ficava pegando o pé da peãozada que fazia hora extra. Só que dá detalhe, hoje eu trabalho 60 horas por semana. Eu trabalho 40 horas aqui como gestor, né? E tenho 20 horas no estado, né? E para mim é uma contradição isso, mas eu tenho que conviver com isso, né? Mas eu sempre fiz campanha. Se o pessoal me pegar, eu trabalhando todo esse tempo, ele fala, mas você não era aquele cara que me cobrava, que não era para fazer hora extra, né? O que me ajudou assim a vir para a educação foi o movimento sindical, né? Como eu disse que eu fui participar do setor lá do sindicato, dos metalúrgicos do ABC, na parte da formação sindical, né? E eu fiquei lá de 87, 88 até 95, né? E essa formação sindical ainda não tinha o curso universitário e nós tínhamos que produzir algumas coisas para trabalhar com os trabalhadores, né? Nós fazíamos a parte lá, o sindicato tinha um convênio com a Fiesp, ele tinha um curso do Senai dentro do sindicato, né? E um dia por semana a gente dava nossas aulas que a gente chamava de USPB. Tinha esse nome porque era um nome mais vendível para a Fiesp, o nome é USPB. Mas não era aquele USPB lá dos anos da ditadura, era só o nome, né? E a gente trabalhava assim, questão da mulher, questão de novas tecnologias, a questão racial, gênero, tinha acho que 14 temas, né? Não estou lembrado exatamente. Nós tínhamos que desenvolver esses temas, né? Trabalhar algumas horas por semana, porque as segundas-feiras, né? Os trabalhadores, o trabalhador que não fizesse, ele era obrigatório de fazer, porque ele está no currículo dele, para ele pegar o certificado do Senai, né? E isso, por exemplo, eu era um militante, né? Eu não trabalhava esse tempo aí que eu trabalhava no sindicato, era uma militância que eu me desprendia para trabalhar. Só que eu não tinha nenhuma pretensão, assim, no sentido de, eu quero um dia trabalhar aqui no sindicato, porque o meu trabalho era a fábrica, né? E me deixava muito prazeroso, assim, eu trabalhar. Mas só que eu não percebi que depois isso ia virar uma profissão para mim. Eu fui perceber depois. Foi engraçado, né? A gente chegava em casa às 11 horas da noite, tinha que levantar às 5 da manhã e tal. Me matavam, assim, nem sei como meu casamento durou, mas está até hoje. Mas depois isso que me garantiu eu ter um outro emprego. Uma outra, dar uma mudada na minha vida, né? Quando eu resolvi fazer a geografia, foi baseado naquilo que eu já tinha visto, né? E que me garantiu um outro emprego no outro momento, né? E aí uma outra fase, né? Quando a fábrica fechou, eu fui trabalhar na CUT, no programa Integrar, que foi desenvolvido pela uma professora que era da PUC, Maria Nilde Marcelani. Era uma senhora que viveu a época da ditadura, foi presa. Você conhece? Já ouvi falar, Eu falar. É importante, né? A formação de EJA, né? É isso mesmo. E nós estamos aqui no CEL São Mateus. O CEL São Mateus, ele tem o nome aqui da região de São Mateus, né? E ele não tem ainda um patrono. Nós estamos, né, na Câmara Municipal com um projeto para a gente dar o nome aqui do CEL São Mateus. Aí vai virar CEL São Mateus Maria Nilde Marcelani. Vai levar o nome dela. Que ela faleceu em 19 de dezembro de 99. E aí, pelo fato de eu ter conhecido, né? Eu sugeri e fiz uma campanha aí e está passando. O pessoal concordou aqui no Conselho Gestor, né? E a gente vai batizar o nome dela aqui. Então eu devo muito para a Maria Nilde Marcelani para essa oportunidade que ela me deu para eu trabalhar no programa Integrar, né? Porque eu fiquei um período lá trabalhando com os adultos, né? Tinha uma certa dificuldade assim desse relacionamento, mas
Mas depois você vai aprendendo, né? Aí quando eu vim para prestei concurso em 2001, 2002, comecei a trabalhar na prefeitura, aí vim trabalhar com os menorzinhos, né? E também com EJA, dependendo do ano, né? Às vezes você pega aula com menor, ou às vezes você pega aula com EJA. Você tinha todo esse grupo. E aí na sala de aula, você trabalha com aquela vivência que a gente teve, né? Tentar trazer o máximo possível essa vivência que a gente tinha na fábrica, né? Essa questão da preocupação, dessa questão da restauração produtiva, da questão relacionada ao trabalho, né? Mostrar para as crianças aí e para os adultos essa questão, por que essa grande preocupação que eu tenho e que na sala de aula as pessoas, essa falta de preocupação do brasileiro com a educação, né? Tem uma coisa assim que as pessoas, entre aquela história que eu te contei, né? Entre o namorado da filha ser trabalhador e ser estudioso, o pessoal dá, não, ele é trabalhador, estou sossegado, né? Se for estudioso, é uma preocupação. Essa preocupação que a gente tem que ter de fazer com que as pessoas tenham assim, quanto mais tempo, né, de sala de aula, melhor a pessoa vai estar assim, circulando na sociedade, né? E nesse período todo aí, já faz 14 anos, com a chegada do Haddad em 2012, né? Aí eu fui convidado para trabalhar aqui na gestão do CEL. Aí eu deixei de trabalhar na sala de aula e vim trabalhar aqui como gestor. Com medo danado, né? Como é que você vai trabalhar? Eu tomo conta lá na gestão, só meu setor são 43 pessoas. E dessas 43 pessoas, parece que 20 e poucos têm que ter curso universitário. Então você não está trabalhando assim com uma certa qualidade. E tem várias pessoas que têm cargos lá de ensino médio que têm curso universitário. E aí você tem que trabalhar com esse povo, né? Mas assim, eu acho que a experiência assim, no decorrer desses 3 anos que eu estou aqui, 3 anos e meio, ela foi muito interessante, porque aqui nós temos que executar algumas tarefas que você recebe de SME, nós temos que executar algumas tarefas que a gente recebe aqui da DRE, né? Da Diretoria Regional. Nós temos que gerenciar algumas demandas que vêm da comunidade, né? Da comunidade. E nós temos que produzir algumas coisas. E nós fizemos tudo isso. Nós produzimos, nós gerenciamos o que a comunidade pedia e executamos o que a demanda que vinha de SME da DRE. Por exemplo, esse curso mesmo que estava tendo aqui de formação era uma demanda da DRE e SME. Que aqui foi dado o espaço aqui da UAB que está sendo feito, né? Então aqui nós criamos aqui, por exemplo, curso de formação para concurso. Nós fizemos 3 anos para professor. Teve um ano que nós tivemos 3.500 inscritos. E nós tínhamos que criar uma outra sala atrás do palco com um telão com mais 150 pessoas sentadas lá nas cadeiras e o professor dando aula e várias pessoas passaram, né? A turma de 2014, nós temos várias pessoas aqui na região que estão trabalhando nas escolas aí que passaram pelo nosso curso. Então a gente trazia, por exemplo, pessoas de SME, trazíamos pessoas aqui da DRE, pessoas nossas aqui para dar aula, né? Dependendo do assunto. Então, são aulas assim de 1h30, né? Então não ia onerar a pessoa que vinha da aula, era pouco tempo assim, né? O tema dela. E o aluno ficava, às vezes, aí os 14 dias programado, né? Então, isso foi uma produção nossa. Uma outra produção que nós fizemos aqui, que a princípio o nosso povo ficou meio assim, foi o casamento coletivo. Que legal. Fizemos casamento coletivo aí, 3 séries também, né? 14, 15 e 16. Teve num dos casamentos, nós tivemos um casamento homoafetivo, né? Procuramos outros casais em outros momentos, até achamos os casais. Mas como depende da pessoa ter a sua documentação em dia, né? Tem que ir lá no cartório onde ela nasceu para pegar o registro, tal. Então o pessoal acabaram assim, porque às vezes tem que gastar um pouco, o pessoal é fora de São Paulo, né? Então nós não conseguimos amarrar outros casais em outros momentos, né? Mas em torno de 370 casais casaram nesses 3 anos aqui. E foi produzido pela gente junto com o cartório de São Mateus, né? E tivemos outras coisas que produzimos aí, produção nossa, né?
o próprio pessoal da cultura, o Seba, todo domingo, um domingo por mês, ele produz aí um rock aí, desde o Canta Raul, várias turmas vêm fazer uma palhinha com as suas bandas aí no teatro, né? E até uma vez ele estava aí, apareceu uma pessoa aí que queria fazer uma entrevista com alguém do céu, né? O cara está fazendo doutorado. E ele falou assim, Seba, você apresentou, né? Ele se apresentou como Seba, depois ele botou para conversar comigo. Esse rapaz falou assim, eu já passei em alguns lugares, em outros céus, esse é o único céu que estava aberto de domingo à tarde. Quase noitinha já, né? A comunidade adora, né? E aí a gente foi até uma beleza ele ter dito isso, porque estava aí, o teatro funcionando, tinha lá umas 200 pessoas, não estava super lotado, mas assim, mas é o pessoal que gosta de rock, né? Então é produção nossa aí, né? Que são coisas que a gente vai aglutinando, né? Então o céu está aqui para aglutinar e para mostrar para esse território aqui o que eles têm para direito, né? Para usar aqui, para fazer. E fora a parte de lazer aqui nós temos, né? Que o pessoal tem direito, independente da nossa atuação, que seria as piscinas, né? O uso da quadra. Até eu estava numa discussão aí, um rapaz estava meio que discutindo comigo aí na rede social e falando disso, aquilo, ele falou assim, eu nunca tive nada, né? Eu nunca tive nada, esses governos nunca me deu nada. Eu falei, mas como que nunca te deu nada? Né? Ele faz um esporte aqui no céu, aqui, né? Ele usa 4 horas, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, né? Eu falei, fulano, se você fosse pagar 4 horas de quadra oficial na cidade de São Paulo, eu dou um chute, não sei se é isso, mas você ia pagar uns R$2.000 por mês para usar essas 4 horas de quadra. Quanto que você paga no céu? Isso mostra como as pessoas não ligam não tem eu falei assim, para ligar com a realidade. Eu falei assim, você já está ganhando, e muito tempo você está ganhando. O seu grupo nunca pagou nada, assim, não estou te cobrando, não é isso que estou dizendo. Se você não tivesse, tira o céu daqui, mas você quer manter seu grupo, você vai jogar na quadra de uma escola aqui particular que os caras vão te conceder lá, mas mediante o pagamento, né? Então, assim, você já está ganhando. É uma política pública criada para vocês utilizar esse espaço aqui, né? Aí, como é que fica, né? É bom dizer isso, porque se ele é gestor, também eu sou gestor, né? Então, eu tenho que falar para ele que o uso de uma quadra dessa teria um custo, né? Teria um custo. Mas como ela é pública, nós não vamos cobrar, mas ela teria um custo se fosse particular, né? E as pessoas utilizam e acham que não, porque eu tenho direito, mas quanto custa isso? Custou um valor que vê quanto que o particular cobraria, né? Esse território aqui do Iguatemi, nós estamos aqui na região da subprefeitura de São Mateus, né? Então nós temos 3 distritos aqui: o distrito de São Mateus, o distrito de São Rafael e o distrito do Iguatemi. O Iguatemi, que pega aqui o Conquista, Boa Esperança, da Eletropaulo para cá, né? Vai até o fundo aqui da terceira divisão. Ele, na cidade de São Paulo, ele é considerado assim o distrito de maior quantidade de evangélicos. A quantidade de evangélicos aqui é muito forte, a quantidade, em números, né? E também é uma região assim de afrodescendente muito alta, né? E uma outra coisa que eu observei, isso não é uma pesquisa científica, mas que eu observei, aqui é um lugar onde mais se tem igreja que eu nunca ouvi falar. Igreja rosa não sei do que, eu não fiz um estudo, mas eu acho assim que são algumas pessoas que participaram de algumas religiões por aí e percebeu qual é o caminho, chegou aqui e fundou uma outra denominação. Se tem uma ideia, na minha rua tinha uma igreja chamada Companheiros da Fé. Companheiros da Fé. Diz que eles tinham uma igreja no Ceará, uma aqui no Boa Esperança, que depois mudou aqui para um outro bairro. Companheiros da Fé. E eu tinha aluno que era dessa igreja, né? Então são várias igrejas evangélicas, né? Que não tem nenhuma ligação com ninguém e parece que vai brotando assim. Então é muito forte a presença nesse lugar aqui no Iguatemi. Agora aqui no Céu São Mateus, uma outra coisa que nós temos aqui várias lutas, né?
várias lutas. Nós temos aqui o boxe profissional com o Servilho de Oliveira, né? Nós temos o boxe aqui com os nossos professores, com ringue e tudo e tal, né? Para os meninos, o Servilho de Oliveira trabalha com alto rendimento, né? E os nossos professores aí trabalham com os meninos assim para até produzir, se der para tirar um menino para alto rendimento um dia, mas e tem o boxe também para as mulheres aí perder peso e tal, né? Então nós temos o boxe, temos o jiu-jitsu, tem o judô, karatê, né, tá aqui numa outra escola, mas é do céu, e temos também a capoeira. E nós achávamos, né, que a capoeira ia ter uma resistência aqui e tal. A capoeira é uma das lutas que mais tem pessoas participando. É uma grande quantidade de pessoas que vêm participar da capoeira. Num ambiente que seria, entre aspas, hostil, né? Muito evangélico, né, tal. Mas não temos, assim, essa resistência, assim, contra a capoeira aqui na região, porque ela é afrodescendente, ela pode ser uma coisa da macumba, tal, né? Nós não tivemos, nunca tivemos nenhum relato, né, de pessoas. Mas já chegaram a fazer roda de capoeira com mais de 150 pessoas aí, na quadra, inclusive. Aqui no céu, nós não percebemos essa resistência, né? A capoeira, ela bem... Que em outros lugares existem, mas aqui não... Então, a gente não percebe. Nunca ninguém chegou e o pessoal deixa as crianças aí, vai para casa, confia deixar no período que está aí para vir buscar as crianças e tal. Agora, a questão na sala de aula, a educação é um direito, né? É um direito humano, né? Está dentro da... E a gente percebe, assim, que tem... parece que a educação ainda está num estágio, assim, porque a criança tem que ir porque ela é obrigada, né? Porque o Estado obriga e tal. Não é porque é obrigado, porque é um direito da pessoa. E parece que esse direito, acho que ao longo do tempo, eu não sei, ao longo do tempo, essa geração que vai estar se formando agora aqui, vai estar muito mais tranquila lá no futuro, né? Hoje ainda você encontra ainda assim, os pais assim, que não teve uma formação lá atrás, como eu disse lá nos anos 80, você tinha que trabalhar 48 horas na fábrica, né? Hoje já reduziu bastante, né? Não o que a gente queria, mas já baixou para 44 horas. Então você vai ter um público, né? Que até está preocupado com os filhos na escola, mas assim vai ter uma certa dificuldade de discutir. Mas eu acho que essas crianças que estão hoje, que vão ser pais no futuro, elas vão estar muito melhor preparadas para conduzir as crianças na escola, os filhos dela na escola, né? Hoje o pessoal ainda acredita que não, porque a escola o pessoal não tem muita garantia que a escola vai garantir algumas coisas, um avanço, né, para a sociedade. Mas no futuro o pessoal vai perceber isso. Até porque, assim, faz pouco tempo que as crianças estão ficando mais tempo na escola, né? Faz 10 anos que você tem uma ampliação. E nenhum país desenvolvido, você vai ter criança com 4 horas de sala de aula, que era o período que a gente vivia lá atrás, né? Até pouco tempo atrás, até dei aula já para turmas de 4 horas. Hoje as crianças ficam 7 horas. E eu estou voltando de férias hoje, e eu fiz uma experiência há uma semana atrás. Eu fui visitar Cuba. E nessa visita, nós visitamos, era uma visita às escolas, visitamos 7 escolas. Escola de deficiente, escola de educação de adulto, universidade, escola regular, né? E essa viagem aí fez com que a gente desse uma repensada assim no nosso modo de vida, né? Que a gente vive aqui. Você não vê um cubano na rua cheirando mal, você não vê um lugar em Cuba cheio de xixi, você não vê ninguém dormindo na rua, né? Dormindo na rua porque é mendigo, né? Você não vê as pessoas mal arrumadas, né? Mal arrumadas. E os sabões que eles vendem lá no mercado é de 250 miligramas. Assim, minha mulher falando assim, não sei, o pessoal a roupa do pessoal é tudo impecável e não tem sabão para vender, o que a gente faz lá no Brasil que está tudo errado? Né? E as escolas, né?
nas escolas, assim, as crianças, a frequência na escola, descobrimos que o diretor, traduzindo o salário deles para o nosso, eles ganham dos R$ 120, um diretor de escola. Um professor ganha menos que isso, porque o diretor está um pouco acima. E eles trabalham todos sorrindo, trabalham felizes, e você tem assim uma estrutura lá, e a Unesco considera que é o melhor país da América Latina em educação. Entendeu? Então se pega assim, por exemplo, umas perguntas que nós fizemos: quando a criança some da escola, o que vocês fazem? A gente comunica o CDR, o Comitê de Defesa da Revolução. Cada lateral de rua tem um CDR e tem um número. Então, olha, o Juan não está vindo para a escola. Eles vão atrás e perguntam: ele ficou adoentado aqui, não foi do médico, mas ele está indo para a escola. Se o menino está lá com o uniforme, está lá meio que matando aula, a polícia pega e leva para a família. E não leva assim na truculência, leva numa boa, porque eu presenciei uma cena lá de um som meio alto, 1 da manhã, chegou um policial, pediu para baixar o som e o cara baixou, tá bom, tá. Ele até tinha uma arma, né, mas ele não parecia, ele não lembrava assim um policial militar, ele lembrava mais esses vigilantes, assim, nossa aqui, né. E ele, tranquilo assim, ele andava... Mais como uma segurança comunitária. E nós estávamos numa região meio escura, né, meio escura assim. Eu estava tinha 4 mulheres comigo assim, era 1 da manhã, era um pouquinho antes da manhã, porque nós marcamos o táxi para pegar a gente 1 da manhã lá, né? Era 1h30 e tal. Ninguém mexia com a gente, você não sentia cheiro de lugar. Então isso, por exemplo, né? Por que acontece lá se o professor não ganha tão bem como... Não estou dizendo que a gente ganha bem aqui, né? Mas R$ 120 por mês é muito pouco dinheiro. A pessoa trabalha feliz. É uma experiência assim que aqui no Brasil a gente precisa mais redescobrir o que está acontecendo aqui, que a gente não chegou ainda na sala de aula essa questão dos direitos humanos, né? Mesmo para o professor, né? Às vezes a gente não tem noção do que é esses direitos humanos assim, para a gente trabalhar com os alunos, e que em alguns lugares com menos tecnologia, com menos, o pessoal consegue fazer a diferença e fazer fazer a coisa avançar, né? Os bolivianos que já chegaram aqui, né? Sim. A nossa comunidade boliviana, que é bem grande, está aumentando, eles utilizam aqui os espaços para jogar futebol, né? Então assim, eu sou casado, minha esposa é professora também, né? E nós moramos aqui no bairro, né? Eu trabalho aqui no CEL e o outro emprego que eu tenho no estado também é próximo à minha casa, né? E ela também trabalha perto a gente nós arrumamos assim um formato, né, para a gente morar e trabalhar no mesmo bairro, né? Não ter aquele estresse de atravessar a cidade todo dia, né? E eu tenho um filho que está se formando professor também, né? E um outro que está fazendo engenharia lá em Minas Gerais pelo SISU. Aqui no CEL, a nossa gestão está aqui desde 2013, né? Mas a equipe que foi montada aqui, que eu queria destacar, né? Nós temos aí a Pamela, a Carol, a Juliana, a Silvana. São as meninas que vieram aí da educação para ajudar, e elas estão sempre envolvidas nessa questão para a produção aqui. O SEBA, né, que é da cultura, o pessoal que trabalha lá que é de carreira aqui do CEL, a Roseli, o Wilson, chegou umas meninas novas aí, a Angélica, chegaram agora aí, e o pessoal da biblioteca também, né? Pessoal muito afinado assim com esses direitos, né, da população. O povo aqui da Unicel tocando todos esses cursos. Unicel, isso mesmo. Essa criação do cursinho que o Paulo tem a ver com a criação, Paulo Simões, que deu entrevista para vocês, que trouxe aqui o cursinho para fazer pré-vestibular, né? A Mafalda. E então, assim, foi um grupo de pessoas que se afina, não estou dizendo assim ideologicamente, mas se afina pela opção aí de trabalhar na educação, de pensar essa questão dos direitos humanos, né? E que deu muito certo. E assim, eu saio daqui dessa gestão aqui
provavelmente em janeiro, no mais tardar janeiro, fevereiro, no final de dezembro, mais tardar janeiro, eu saio assim muito feliz porque nós deixamos assim algumas marcas aqui pra gente, né? E nós conseguimos produzir algumas coisas aqui, né? Produzimos e deixamos assim esse espaço aqui muito melhor do que nós encontramos, né? Porque nós pegamos aqui 8 anos do céu aqui deteriorado, né? Deteriorado. E agora vamos entregar um céu um pouquinho melhor, bem melhor. Não está bem, porque assim, aqui a utilização aqui é muito grande, né? Então, quando você utiliza, você tem desgaste, né? Então você tem, nossa, aqui a gente passa aqui por dia no céu aqui mais de 3 mil pessoas para utilizar, né? Você vê lá fora, tem gente, criança passando tal, que já estudou, já está indo embora para casa tal. Lá no nosso prédio, lá também tem uma quantidade, nós temos mais de 1000 alunos com 7 professores de educação física. É um número muito grande. E a gente vai entregar aqui a gestão muito melhor do que nós recebemos. Tá? E muito feliz assim por ter passado por esse período e essa experiência, que eu vou voltar para a sala de aula e vou ter um outro olhar um pouco mais refinado com essas coisas que eu vi lá em Cuba, que eu passei por aqui, porque a gente precisa tá sempre estudando, né? E tá sempre estudando, não precisa estar fazendo um curso, mas sim observando aquilo que você vai estar encontrando por aí, né? E essa opção de conhecer Cuba foi um sonho lá do passado, né? Que a gente foi realizar agora. E engraçado que eu mandei umas fotos assim, lá a internet é muito cara, né? Eu comprei 1 hora de internet no lugar errado, que eles me cobraram $4,50 por 1 hora. Então dá mais de R$15. Mas depois eu descobri outro lugar que vendia por $2, né? A hora. E eu mandei umas fotos assim, um sobrinho meu que mora no México, e falou assim, mas como é colorida? Tinha umas fotos lá, um artista plástico que fez lá, ele falou, mas é colorido? Ele, na imagem, no imaginário dele, Cuba é uma coisa preto e branco. Porque é o que ele sempre viu na Globo. Você não tem alegria em Cuba, é tudo coisa meio triste assim tal, né? E a gente vai voltar para a sala de aula agora, né? Acho que com uma bagagem bem mais equipada do que quando nós chegamos aqui, porque a gestão aqui foi um aprendizado assim para a gente que abriu nosso mundo, né, para a educação.